Olá pessoal, sou Franca Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, negativo, positivo, porque o like é que dá a indicação ao YouTube que leve o canal para leve a gravação para outras pessoas. Não é ele que dá credibilidade à gravação, tá? Eu tô querendo iniciar uma série de 5 guerras brasileiras baseado em um documentário que está no Netflix, tá? Então hoje eu vou abordar a guerra indígena, tá? Para se falar, como se falam assim da ameaça comunista no Brasil, a direita fala, mas o que realmente a direita fez no Brasil, não é? Começa então com os índios. Quando Cabral aportou aqui, em 1500, não é? Era os próprios índios, que são historiadores, falam, né? E antropólogos, né? Antropólogos, filósofos, né? Os portugueses estavam famintos, não é? Com escorbuto, né? Que é uma doença causada pela má alimentação. E, segundo Darcy Ribeiro, até eles fediam, né? Então, esse é um dos índios que fala nesse documentário. Ele é historiador e filósofo. Então, ele diz o seguinte, que os índios poderiam ter, não é, afogado eles ali na praia, né, e acabado com o problema, porque ninguém ia saber, não tem internet, não tem nada em 1500, mas acolheram, né, como um outro grupo diferente. Naquela época o Brasil tinha 8 milhões de índios, não é? E esse talvez tenha sido o pior mal deles, né? Porque eles só vão perceber lá por 1530, né? Aliás, por 1600, 1620, que na verdade os portugueses não tinham nenhuma intenção de ser amigos. Na verdade, tinham a intenção de escravizá-los e de explorar as riquezas que aqui tinha, não é? Eles passam a se tornar escravos desde 1530, né? Porque os espanhóis, por exemplo, encontraram ouro logo no começo da colonização, mas os portugueses não. Os portugueses encontraram aqui um modo de ficar através do sistema de plantação de cana-de-açúcar, não é? E os índios foram usados como escravos desde então, não é? Eles só vão diminuir o número de negros só vai aumentar a partir de 1630, vai ter mais negros escravos do que índios, né? Eu pretendo falar depois sobre os negros, tá? Em 1570, a coroa portuguesa, né, já se achando dona, embora os índios estavam ali, essas tribos que estavam no Brasil, que somavam 8 milhões, 1000 tribos que falavam 1000 idiomas diferentes, né? Os portugueses criam a tal da Lei da Guerra Justa. O que era a Lei da Guerra Justa? Em 1570. Se o índio não aceitasse o cristianismo, eles eram infiéis. Portanto, a Guerra Justa poderia guerrear com esses infiéis e transformá-los em escravos, tá? Em 1620, né? 1620 é a época em que, né, a maioria indígena vai diminuindo. Em 1660, né, cria-se uma crítica. Por quê? Porque não só a cana-de-açúcar era plantada, como se desenvolve outras atividades. Por exemplo, né, a criação de gado. O índio não tem essa noção de capitalismo, de criação, de lucro. Ele vê o gado lá, vai lá, caça e come, não é? E aí, em 1660, eles vão dizer que no extremo do país, né, no interior do país, existia um muro de demônios, não é? Que eram esses índios que não aceitavam Jesus e etc, etc. Em 1669, eles fazem uma reunião, inclusive com a participação da igreja, né? E começam a declarar guerra justa em tudo, não é? E aí, né, o negócio piora de vez.
Coisas como o padre José de Anchieta narra, né, lá pelos idos de 1665, né, uma epidemia de varíola, né, mata mais de 30 mil índios no Recôncavo Baiano. Isso é uma guerra biológica, porque eles descobriram que os índios não tinham resistência às doenças europeias, e às vezes mandavam um contaminado, ou contaminavam um português ou um outro europeu para entrar na tribo, né, com a varíola. Eles não tinham anticorpos para a doença e acabavam matando milhares de índios, tá? E isso vai ser constante durante toda a colonização no Brasil colonial, né? No Brasil República as coisas não melhoram, né? No Brasil independente não melhoram, na República também não, né? Em 1960, por exemplo, um fato estarrecedor, por exemplo, o SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, junto com fazendeiros, né, eles fazem uma doação de comida para uma tribo com 3.500 índios. Não é? Só que essa doação de comida, a comida está contaminada com arsênico proposital, né, veneno, matando essa tribo inteira. Tá? De 1964, da ditadura, até o fim dela, a ditadura matou aproximadamente 8.500 índios. Não é? Serra Pelada, 93, né? Houve um massacre de Eldorado, né? Que mataram 17 índios, inclusive eram só mulheres, idosos, crianças, e uma delas, um bebê, foi morto no facão, não é? Pelos os garimpeiros de Serra Talhada. Tá? De 2003, de 2000 a 2010, morreram em guerra com grileiros 213 índios. Não é? Então ele vem sempre sendo exterminado, não é? Sempre ameaçado. E aí o documentário mostra, né, quando os portugueses não conseguiam, né, que eles aceitassem as regras do capitalismo, da imposição do trabalho compulsório, eles eram considerados inimigos. Né? No entanto, a terra é deles, não era nossa, e nunca foi. Não é? Mas foram exterminados. É a única população do continente, né, isso continente todinho, né, para se ter uma ideia, o continente americano tinha aproximadamente 57, 60 milhões de índios, né, e foram todos exterminados em todas as partes, inclusive no Brasil. E só existe hoje, né, de 8 milhões e 500 mil índios pelo um trabalho, né, principalmente, né, dos irmãos Vilas Boas, que começam a criar reservas de proteção indígena. Então, o índio foi explorado, foi enganado, não é? Renato Russo tem até uma música chamada Índios, né? Nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Né? Através de quinquilharia, levaram toda a riqueza da Mata Atlântica. E depois, né, para ficar aqui, né, a gente tem que pensar, Portugal tinha uma população extremamente pequena. Né? Para poder tomar conta de um país do tamanho de um continente, né, teve que ter a participação dos índios. Foi essencial para a criação das capitanias hereditárias, e eles mataram tantos índios que teve uma época que eles tiveram que dar um freio. Por quê? Porque senão não ia ter gente para colonizar o país. Entendeu? Então, é uma vida de sofrimento, né? É uma vida de perseguição, né? E tudo porque os índios tiveram boas intenções, tá? Então, é uma guerra que reduziu drasticamente a população indígena, né? E levando a quase à extinção, tá? As demarcações de terras, então, se justificam por quê? Porque a terra é deles, não é? Então, eles têm direito à terra e às áreas grandes que foram demarcadas, que é um motivo de briga com fazendeiros,
né? E grileiros de terra que querem as terras indígenas também, né? Porque para os grileiros, né, a terra é deles, né? É do brasileiro, mas o brasileiro indígena é o primeiro a estar aqui. Então quem está primeiro é o dono, ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like. Na próxima a gente volta a falar sobre isso. Abraço.